Esse é o canal Paz e Bem. Também vamos aí dando um alô para a nossa comunidade da Pós TV 247. Eu sou a Carla Pavão para mais um Mulheres e Mitos, hoje com a Fernanda Carlos Borges, como sempre aqui. E hoje nós vamos falar sobre Hera contra Zeus. Então, como é que a gente começa essa conversa, Fernanda? Bom, eu estava pensando que de repente é bom lembrar quem está acompanhando os nossos vídeos, por que que começamos a fazer esses vídeos, Mulheres e Mitos, né? Então teve um evento muito específico que nos levou para o Paz e Bem para fazer esses vídeos, que foi um dia em que o Mauro Lopes foi a uma delegacia prestar uma queixa contra um roubo de bicicleta e lá ele viu uma mulher que chegava para denunciar o abuso, a violência doméstica de um marido. E ele ficou muito horrorizado com o tratamento que essa mulher recebeu, né? Postou sobre isso, fez vídeos, fez postagem nas outras redes sociais. E daí, eu e a Carla tivemos essa ideia de pensar a condição da mulher a partir dessa herança, desse imaginário, né, mitológico que a gente herda, que forma a ideia de mulher, ou a ideia da relação entre mulher e homem, ou a própria justificativa para o patriarcado, assim como a resistência da mulher dentro desse contexto do patriarcado, tudo isso está nos mitos. Então, foi por isso que a gente decidiu fazer esses vídeos inicialmente para o Paz e Bem, e que também, né, são compartilhados no 247 e no canal Filosofia em Movimento, para pensar a mulher tendo o mito como dispositivo, pensar a condição, né? A condição da mulher como categoria política a partir dos mitos. Então, essa foi a nossa, isso foi o que nos levou a fazer esses vídeos, né? E eles Tá. são super atuais, porque lembrando, né, que a gente está gravando isso aqui 2 dias antes, mas esta semana o promotor lá de justiça, Jonathan Kunin, acho que é Rio, gravando um vídeo dizendo que mulher estava apanhando pra cacete na pandemia. E riu disso, né? Então, é que caiu na rede aí, caiu para todo mundo ter conhecimento disso. Então, para a gente ver que o negócio precisa ser pensado Ele e riu, quer falado. dizer, trata como uma coisa folclórica, uma coisa que acontece mesmo, ha, 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 ha. Faz parte, né? Como se fizesse parte, né? Mulher apanhar e fosse normal, né? A gente achar isso, que tá tudo bem. E há poucos dias a gente viu a história da menina que foi chamada de assassina na porta do hospital, quando foi fazer um aborto por ter engravidado de um abuso do tio, ela tinha 11 anos. Então, a questão, a gente poderia estar tratando a questão né, da mulher de várias formas diferentes. Como a gente fez para o canal Paz e Bem, a gente pensou, vamos tratar a partir deste lugar, que é intimamente ligado com a espiritualidade, que é o imaginário mítico, né? Que são as construções do imaginário neste outro mundo, o mundo dos deuses, das deusas, dos seres transcendentais, como isso está ligado à cultura mesmo, a forma como as pessoas se relacionam. Então, o mito, então a gente, de novo eu falo, né, a gente usa o mito como dispositivo para a gente pensar essa questão, né? Tá. Muito bem, esclarecido isso, vamos falar da Hera. A gente já passou pela Hera algumas outras vezes aqui. A Hera, ela é a esposa legítima de Deus, de Zeus. Ela é a esposa legítima de Zeus. E nas outras histórias que a gente contou aqui, a gente já viu como que ela é ciumenta, né? Ela é caracterizada nas narrativas como ciumenta. Por quê? Porque Zeus está sempre tendo 1000 casos com outras deusas e com mortais, e ela sempre vigiando e controlando e perseguindo essas mulheres ou deusas pelas quais Zeus se atrai, e também os filhos dessas uniões fora do casamento, né? Tá? Então, essa é a visão, assim, essa é uma primeira leitura que a gente pode ter da Hera. Mas antes eu queria explicar para vocês o seguinte: a Hera, ela é a irmã mais velha de Zeus. Ela é filha de Cronos com Reia. Porque o Cronos ele devorava todos os filhos, porque havia uma previsão de que um dos seus filhos iria destroná-lo, né? E aí, quando nasceu Zeus, a mãe dele, para ele não ser devorado também, escondeu e enrolou uma pedra no lugar do neném
Cronos devorou então essa falsificação, né, do bebê. Quando Zeus conseguiu confrontar Cronos, ele fez com que o Cronos regurgitasse de volta todos os filhos que ele tinha devorado. E entre esses filhos estava Hera, né? E aí, já a moça, já com toda a sua formosura e tal, né? E aí conta-se que Zeus ficou afim da Hera, né? E ela não queria saber dele, eles eram irmãos, né? Ela é a irmã mais velha. E aí ele se fingiu de um pássaro frágil, adoentado, quase morto, e ela pegou aquele passarinho e colocou no peito para cuidar do passarinho. Nessa ele se transformou em Zeus e atacou-a. E essa coisa da forçação tem a ver também com a forçação do patriarcado sobre a antiga cultura minoica, né? Então é forçado realmente essa mudança, né, para o patriarcado. Tá, disso, então, tiveram essa conjunção, né, que foi testemunhada pelos demais deuses. Então, foi o hierogamos, né, assim, uma união espiritual com a aprovação de todos os deuses. E aí eles saíram, então, numa lua de mel que durou centenas, 200 anos, se não me engano. Quando eles voltaram dessa lua de mel, ele começa a ter outras aventuras, né, extraconjugais. Conta-se que Zeus nunca foi tão perdidamente apaixonado por nenhuma das suas amantes ou mulheres como por ela. Ele teve 2 mulheres antes dele, né? Ela é a terceira mulher de Zeus. E aí tem poemas em que diz que ele era... Quer dizer, mesmo ele tendo outros casos, ele nunca foi tão envolvido, tão apaixonado por alguém como por ela. Isso o Homero fala na Ilíada, né? Tem um versinho que ele diz que ele nunca amou tanto outra, né, como ela. Bom, tá, vamos lá. Então, como ela tem essa relação de casamento com ele, o casamento oficial, ela também é considerada como a protetora do casamento. Ela é protetora da família, ela é considerada a protetora das mulheres casadas. Né? Então, em todas as casas tinha lá todos reverenciavam Hera, e as mulheres, diante de algum problema com relação aos seus maridos, mulheres casadas, mães, que são mulheres bem específicas, né, do mundo grego, a gente vai ver outras, elas pediam a Hera proteção, né, com relação aos seus problemas conjugais. Tá. Só que tem outro jeito de entender a Hera que eu, especificamente, gosto mais, que é assim, que é uma memória mais ancestral, né? É porque o que acontece? Uma das hipóteses. Por que Zeus tem tantas mulheres? Por que ele casa com tantas mulheres? Por que ele tem tantas amantes? Por que. Então, isso do ponto de vista antropológico, né? Por que esse Deus foi formado assim, né? Uma das explicações é que, na medida em que os povos micênicos, né, foram conquistando a Creta, conquistando a cultura minoica, que deusas antigas e deuses foram sendo incorporados na imagem de Zeus. Então, Zeus passa a ser um deus que agrega em si mesmo qualidades de muitos outros deuses. E ele vai, ao casar com essas mulheres, ou ter casos com essas mulheres, significa que ele vai, então, se apropriando dessas antigas deusas, é uma ocupação patriarcal, sabe? Todos esses casos têm a ver com a ocupação patriarcal real naquela região toda ali, né? O Junito Brandão explica bastante isso no volume 1 do livro dele, Mitologia Grega, né? Mas é isso, né? Essa desconstrução, é tipo destronando, né? Não, não, não. Incorporando e diminuindo o poder, deslocando a importância, deslocando o poder, criando novos atributos. E se essa quantidade de namoros de Zeus tem a ver com esta ocupação territorial que vai transformando aquele lugar num patriarcado, o que se imagina então é que o ciúme da Hera não deve ser entendido como um ciúme da esposa submissa, que quer controlar o marido, mas ao contrário. O ciúme dela, o quanto ela persegue ele, o quanto que ela vai atrás, ela está tentando controlar e impedir a expansão de Zeus.
Entende? Então, essa deusa antiga, pré-patriarcal, é uma das faces dessa deusa, tentando dar limite para a expansão colonial de Zeus. E Zeus tem medo dela. Zeus tem medo dela. Ele continua pulando, fazendo, acontecendo, mas ele esconde, ele mente, a gente, quando lê as histórias, a gente vê que o Zeus está sempre fugindo, mas atento, porque ele tem medo dela. Ela é muito poderosa, né? E ela é considerada também a deusa que tem a fala poderosa, ou a voz forte. Então, se ela fala, Zeus treme, né? Então, eu achei bonita essa inversão, assim, porque me incomodava um pouco essa deusa tão poderosa, mulher de Zeus, viver uma vida em torno do ciúme, é chato, né? E quando eu É comecei a achar essas... reducionista, né? É muito reducionista. O que que é? Ela era uma ciumenta que é que mulher de fica Zeus e perseguindo morre Zeus. por ele. É. E Né? talvez não, talvez a função dela fosse isso, né? Essa memória de uma cultura pré-patriarcal que possibilitou a representação de um sagrado como mulher, tentando dar limites à expansão e à ocupação de Zeus de toda aquela área, né? Gostei disso. E Eu quando também. fala, e quando ela tem a voz poderosa, né? Uma fala poderosa, eu acho isso bacana também. Bom, mesmo assim, então, já na Grécia patriarcal, ela é considerada a protetora das mulheres casadas e mães, né? Então, talvez nesse momento já adaptada, então já não é mais a grande mãe, né, dando limite à invasão patriarcal, mas já adaptada, então protege as mulheres e as mães, né? Tá? E a imagem, como ela era mais velha que Zeus, ela era a irmã mais velha, ela tem várias representações, tem mais jovem, tal, tem várias, como todas as deusas, né, tem várias representações. Mas a mais comum, a mais conhecida, que se mais pensa nela quando né, se lembra dela, é de uma mulher madura, que tem grandes olhos de vaca, aquele olhão, aquele olho de, sabe, aquele olho grandão de vaca, que é bonito, né, olho de vaca. E ela então é considerada essa mulher madura, muito bonita, que tem esse olho muito bonito também, né? Muito grande. Me lembrou a Gal Costa, aquela música lá, Vaca Profana. Vaca profana, põe teus cornos. Bravória acima da manada. É. Bom, apesar dela estar sempre controlando ele, né, impedindo essa expansão dominadora, né? Homero conta que ele ouvia os conselhos dela. Ela tinha sabedoria e poucas pessoas ele parava para escutar, ou poucos deuses ele parava para escutar, mas ele ouvia era. Então ela tinha também considerada sábia, né? No último vídeo, então, a gente falou sobre a Atena. E a Hera não gostava muito da Atena, porque a Atena não era filha dela, era filha só de Zeus, como se fosse uma partogênese, né? De Zeus. Mas o próprio mito da Atena mostra essa transição, que é o seguinte: o Poseidon, bom, tinha aquele rei mítico, né, de Atenas, que é o Cécropes, e o Poseidon chegou até ele e falou assim: olha, eu quero ser o protetor dessa cidade, né? E quero que vocês me cultuem, façam templos em meu nome, e oferendas e tal, e eu protejo a cidade e ofereço água, ofereço proteção para os navegantes, para os pescadores e tal. A Atena foi lá e falou assim: não, eu também quero ser a protetora da cidade. Eu também quero ser a protetora. E eu ofereço para vocês, se vocês fizerem um templo ao meu nome e fizer oferendas e, enfim, cultos a mim, eu ofereço educação para as pessoas. Né? Eu ofereço sabedoria, eu ofereço justiça, eu ofereço estratégias, né, de proteção e tal. E aí não chegaram, e o Cécropes não chegou a uma conclusão e chamou o povo para votar. Então vamos votar. Vocês querem que a cidade seja protegida por Poseidon ou por Atena? Só que assim, todos votaram, né, todos votaram e tinha mais mulheres na cidade. Então a Atena ganhou porque ela ganhou o voto de todas as mulheres.
O Poseidon ficou fulo e começou a mandar água, enchentes, começou a causar o caos na cidade, né? Praticamente o Aécio, né? Se a Dilma ganhou, não aceito. Perfeito. Poseidon agiu como Aécio, ficou puto, falou: vamos dar um Não, golpe. não. Acabou a conexão, né? Enfim, o Poseidon foi criando muitos problemas. Aí, para acalmar o Poseidon, fizeram um templo para Poseidon em Atenas, mas mantiveram a Atena como a grande deusa da cidade. Ela é a protetora, né? A protetora de Atenas. E retiraram o voto das mulheres. Já tinha lawfare. E retiraram o voto das mulheres. Então, Atena virou essa grande deusa da polis, com o templo lá para Poseidon, tudo bem, fica lá Poseidon, e para compensar a fúria do Poseidon, tiraram os votos das mulheres. Então, esse é o mito que justifica o fato das mulheres não poderem votar, porque elas já ganharam Atenas. Já ganharam Atena, porque elas já ganharam Atena. É como eu tinha dito no outro vídeo, assim, aí é uma compensação ideológica contra, né, né, a compensação de um poder na ideologia contra um roubo, né, uma negação do poder das mulheres na vida real, né? Então, olha só, como que era, eu vou para vocês entenderem um pouco o lugar da Hera, eu vou falar um pouquinho da vida, alguns tipos de mulheres, né, que viviam lá na Grécia Antiga. Então, tinha as mulheres casadas, as mulheres de bem, as mulheres ricas, as mulheres legitimamente gregas, né, nascidas na cidade. Elas não tinham direitos políticos, elas eram casadas, elas viviam lá a vida delas em função dos filhos, dentro de casa, não tinham voz e não tinham direitos políticos. Tá? Elas só podiam participar das festas religiosas e também podiam assistir o teatro, mas elas não podiam ser atrizes no teatro. Isso era quando tinha mulher nas peças, nas tragédias, eram os homens que se vestiam de mulher. Então, elas tinham uma vida mesmo bem reservada ao ambiente doméstico, né? Elas não podiam ter propriedade e também não podiam fazer negócios. Então, elas viviam sob a tutela de um homem, ou é o marido, ou um parente próximo, ou às vezes um filho, mas elas mesmas não podiam ter propriedade nem gerir os negócios. Elas tinham tutores, né? Elas eram tuteladas pelos homens, né? Isso as mulheres ricas, né? De famílias tradicionais. Eram as mulheres nobres, né? E a vida dela, e elas também não tinham educação filosófica, essas coisas, artística, nada. Elas eram educadas dentro de casa. 13, 14 anos, elas já estavam preparadas para o casamento, essas mulheres das famílias tradicionais. E eram educadas dentro de casa para ter essa vida, né? Difícil, hein? E esses casamentos que elas viviam eram os famosos casamentos arranjados, né? As famílias tradicionais escolhiam quem casaria com quem, porque aí tinha toda essa questão da instituição da família, dos bens, enfim, de manter essa ordem, né, da propriedade. Mas existiam outras mulheres que viviam lá que não eram de famílias tradicionais e e elas eram estrangeiras. Elas eram estrangeiras. Então, elas nem sequer podiam casar com... Elas nem podiam fazer um casamento tradicional, porque elas eram estrangeiras. E essas mulheres, elas podiam se envolver com negócios, com comércio, se envolver com tecelagem, essas coisas, e vender, pôr para circular. E muitas delas se transformavam em cortesãs. O que eram essas cortesãs? Às vezes, em português, se chama hetairas ou héteras, né? Elas eram amantes, vamos dizer assim, porque de muito tempo se disse, elas eram prostitutas. Mas não era exatamente prostituta porque existiam as prostitutas. Essas héteras, ou hetairas, era diferente. Elas poderiam ter sido uma prostituta, no sentido de frequentar os bordéis ali das áreas comerciais e tal, mas em algum momento, algum homem rico tradicional ali da cidade comprava ela e ela virava uma amante exclusiva. Quando ela ganhava esse estatuto, então, de cortesã, desse tipo de amante exclusiva, ela estudava, ela tinha direito à literatura, filosofia, ela participava dos jantares dos grandes homens, né, dos filósofos,
dos governadores, dos políticos, e elas tinham voz. E tem histórias destas mulheres que influenciaram os homens. Então, elas tinham uma vida bem diferente das mulheres das famílias tradicionais, que eram mesmo gregas, que não eram estrangeiras, né? Elas, quando tinham a sorte de ganhar esse estatuto de exclusividade, né? Elas ganhavam, então, relações mais estáveis, e nessas relações mais estáveis, elas participavam dos eventos masculinos que as outras mulheres não participavam. Olha como isso se perpetua, né? Eu sigo na rede TikTok uma mulher trans que viveu muito tempo na prostituição nas ruas, que se chama Marion Novick, se não me engano. E todo dia ela conta um pouco dessa vida dela. E ela conta que o trabalho mais barato que ela fez foi quando ela era jovem, que ela trocou por comida. E eram Imagina a dor, né, da estrangeiras. pessoa, né, já tá na rua, na prostituição e ter que fazer isso porque tá com fome, que não tem O que mais saída. me espanta é que algum homem diz tudo bem. Entende? Que fala assim, eu te dou comida. Me espanta o homem, né, que se aproveita dessa fragilidade e diz, tá, eu te dou um pão com queijo, né? Bom, mas essas mulheres, muitas delas, nem todas essas estrangeiras viviam isso, né? Algumas iam com os maridos, então elas eram comerciantes, tal. Inclusive essas mulheres estrangeiras que eram comerciantes também tinham uma taxação de imposto. Então elas podiam transacionar dinheiro, elas tinham assim mais liberdade nesse campo do trabalho na rua, né? Do que as filhas das famílias tradicionais que se transformavam nas esposas, né? E tem uma famosa que é a Aspásia, que ela era amante do Péricles. E o Péricles foi um grande governador, um grande estadista de Atenas. E ele fazia os seus banquetes, seus jantares, e ia Sócrates. Dizem que ela conheceu Sócrates, né? Sócrates ouvia ela, e que ela teve muita influência sobre o Péricles, né? Então, diferente da esposa que o Péricles tinha, que ele não ouvia, né? Isso não fazia do Péricles menos machista, porque em função da morte de muitos guerreiros, ele lamenta todos os homens, todas as coisas, vai lamentar. Por último, ele fala assim: se eu tiver que lamentar pelas mulheres, então eu lamento pelas mães, pelas viúvas e tal. E ele diz assim, que nós devemos respeitar muito porque elas, que são essas mulheres que conseguem manter-se discretas sem chamar muita atenção com relação à sua dor e cumprir com as suas obrigações. Então, essa ideia que a gente tem da mulher como bela, recatada e do lar, também está no discurso do Péricles, né? Essa mulher nobre, essa mulher de boa família, ela é, né, quieta, recatada, não chama atenção, sabe? Tem até umas coisas que eu vejo, às vezes, pessoas postarem no Facebook, né? A sua presença é plena, porém, ela não chama por atenção. O seu sorriso agrada a todos, porém, ela não faz barulho ao sorrir. Mantém-se elegante. Ela é inteligente e sutil, porém, não grita para que a sua voz seja ouvida. Umas coisas assim no Facebook. Então, isso é muito o que o Péricles está dizendo dessas mulheres, que são as mulheres dignas do casamento, da maternidade, e que não tinham direitos políticos e que ficavam em casa, mas eram as mulheres supostamente as privilegiadas, né? Eram as Tá. privilegiadas. É tipo assim, vou dizer minha frase que eu uso para tudo. Morre que passa. Porque tem uma vida assim. Morre que passa. Não pode falar. Você não pode se expor, você não pode pensar, você não pode criticar, você não pode atuar, você não pode influenciar, você não pode nada. Então, não é a era que está impedindo a expansão de Zeus, né? É a era que está protegendo estas mulheres específicas e que as mulheres recorriam quando tinham problemas nos seus casamentos. E outras mulheres que também tinham poder eram as sacerdotisas. As sacerdotisas tinham influência, tinham poder, podiam interferir sobre os estadistas, sobre as decisões políticas e tal, elas também tinham poder. Então, era dona de casa que não tinha mesmo, né? As outras tinham... E as pornai, né?
também estavam lá numa situação mais de vulnerabilidade, né, social. Bom, aliás, isso é uma provocação para ti, que é espírita, Carla. O Platão, que acreditava na transmigração das almas, ele dizia que os homens covardes reencarnavam como mulher. É, a boa notícia é que todo mundo erra. Bom, Se tem, vamos lá. a gente tem hoje em dia um ser que fala que teve uma filha porque foi uma fraquejada, né? Então, assim, isso para entender como que eram as diversas mulheres e para quais mulheres então era destinada ou dava proteção especial. Era para aquelas mulheres das famílias tradicionais, casadas com os filhos, que recorriam a ela com relação à sua própria condição, aos seus problemas específicos, né? De mulheres submetidas ao poder do marido, sem, inclusive, deviam ter muitos problemas, né? E era a quem elas recorriam. É. Aí, voltando para a Hera, vou terminar a história, agora está quase terminando já. Voltando para ela, tem uma história que vale a pena contar, específica da Hera, que inclusive é uma das mais conhecidas, que é uma treta que ela teve com Zeus. Eles estavam discutindo quem é que tinha mais prazer, se eram homens ou se eram as mulheres. A Hera dizia que eram os homens. O Zeus dizia que eram as mulheres. E ficaram naquela discussão e tal, aí chamaram o Tiresias. Por que chamaram o Tiresias? Lembra o Tiresias, que é o mesmo dos mitos que eu contei antes? É o mesmo vidente que é chamado na história do Édipo? É o mesmo vidente que faz o comentário na história do Narciso, lembra? Era um vidente, né? Mas ele ainda não era vidente quando chamaram o Tiresias. Por que chamaram o Tiresias? Porque o Tiresias tinha vivido uma história que é o seguinte: um dia ele estava andando, ele era um cara comum, estava andando e viu duas cobras tendo relações em coito, relações sexuais. Aí ele bateu nas cobras e matou a fêmea. Hera ficou puta, acho interessante ela não ter gostado que ele matou a fêmea, e transformou ele numa mulher. E assim o Tiresias foi mulher por muito tempo, anos. Até que outro dia ele estava andando e de novo viu duas cobras em coito. Bateu nelas e matou o macho. E aí voltou a ser homem. Então, o Tiresias, ele tinha, isso antes dele ser o vidente, né? Então mas o caso da treta da Hera com os Zeus foi esse. Chamaram o Tiresias porque ele tinha tido essa experiência de ter sido homem e mulher, ter vivido dos dois jeitos, né? E aí o Tiresias falou, a resposta que ele deu foi assim: se dividisse o prazer em 10 partes, 9 seria da mulher e uma do homem. A Hera ficou furiosa. A Hera ficou furiosa. Primeiro, deu razão a Zeus, ou seja, ele é sabido, sabe mais que ela, e também supostamente porque ele revelou um segredo das mulheres. Tendo ficado furiosa, cegou Tiresias. Zeus, para compensar a cegueira do Tiresias, deu a ele o dom da adivinhação, da vidência. E aí que Tiresias vira Tiresias nesta versão. Tem outra versão em que ele fica cego porque viu Atena com a mãe dele, que era muito amigo dela, tomando banho no rio. E Atena ficou furiosa, assim como um mortal vendo uma deusa nua tomando banho no rio, e cegou ele. E aí a mãe implorou: não, por favor, não faça isso com meu filho. Daí ela, então eu vou compensar com o dom da vidência. Eu também tenho uma aproximação entre Atena e Hera, porque elas também têm a ver com essas deusas muito poderosas, né, para patriarcar. E tem outras versões também, mas essas são as mais conhecidas. Talvez para encerrar, a gente pudesse dizer que o Tiresias é importante nessa história, porque o Tiresias, ele não fica preso aos limites de gênero. Ele tem o gênero fluido. E essa diferenciação de gênero radical, criada pelo mundo patriarcal grego, o personagem Tiresias, né, ele não se adapta. Então, ele não tem ele tem uma identidade mais fluida.
Então, para concluir então, a história de Hera, assim, eu queria só reforçar que talvez seja legal a gente vê-la muito menos como uma mulher subordinada que fica ali só em volta do cara tendo ciúme, mas não como uma mulher que tenta impedir a expansão patriarcal de Zeus. Por isso ela segura, por isso ela controla, né, para conter a expansão autoritária dele. Eu acho que essa é uma boa ideia que a gente pode encerrar o vídeo, né? Sendo então ela a mulher da voz forte, né? Da fala poderosa. Essa é uma crítica que a gente ouve muito dos homens. Você é controladora, né? E agora isso aí abriu um novo universo. Será que esse controle, na verdade, não é olha, você pode ir só até aqui, dentro do machismo, de todo esse autoritarismo que a gente vive, dessa opressão? Né? Porque é uma crítica que a gente ouve direto. Né? Você Você é é muito controladora. controladora, você está dando limite, né? Para o Então, autoritarismo ele só está masculino. dizendo, ó, chega, é até aqui, daqui para frente você não vai, né? Então, é um bom olhar nessa história aí, porque é como você é louca, né? São frases de desconstrução direto nossa. Você é louca, você é controladora, você é ciumenta, você é possessiva. Parece que vem num pacote, né? A gente ouve isso direto nos relacionamentos. Então, agora vocês já sabem que a gente tem esse veio de era. Eu adorei você falar isso porque não tinha me ocorrido esse título, podia até ter sido. Porque a gente já falou da louca, da monstruosa, né, da destruidora, e a Hera a controladora. Só que não, né? Que não, Se aqui muda o não. olhar, coloca o olhar, né, da mulher e não do patriarca, é outra coisa ser controladora, né? Então tá bom. Então, para vocês que nos ouviram, que estiveram conosco aqui, esse foi Mulheres e Mitos. Lembrando, se inscrevam no canal Filosofia e Movimento, também no Paz e Bem. E tem aqui na Pós TV 247 o projeto de chegar a 1 milhão de inscritos, inscritas, inscrites, né? Também vamos ser inclusive. Então, se você puder, esteja conosco aí. Obrigada, Fernanda, e um beijo E grande. vão no meu canal Filosofia e Movimento, que é pequenininho, mas está crescendo, já tem 1.300 seguidores. Me sigam lá, que lá a gente tem outros assuntos, né? Além de questões de mulher, a gente tem outras questões também. Tá bom. Tá bom? Então, um beijo. Até a Beijo, semana Carla. que vem. Tchau. Obrigada. Até semana que vem.